Fala pessoal, tudo bom? Rogério Napoleão falando. Vamos aqui para mais um módulo, agora vendo mais sobre os conceitos já de fundamentos e desenvolvimento de aplicativos. Então eu estou aqui com o meu whiteboard, que na verdade é um blackboard aqui, e vou escrevendo sobre os tópicos dos fundamentos que nós temos que ficar atento antes de começar o desenvolvimento. É mais uma questão de alinhamento de conceitos para a gente ficar tudo na mesma página, tá bom? Então, primeiro de tudo, quando a gente fala de mobilidade, dispositivos móveis, nós normalmente estamos nos referindo a todos aqueles dispositivos que a gente consegue usar determinada funcionalidade e estar transitando por aí. Vamos supor, um notebook, ele pode ter uma certa mobilidade, né? É, uma um computador desktop já não tem, ele tem que estar no escritório, fixo, por ali vai, né? Um celular, ele é muito mais simples, porque a gente consegue utilizar enquanto anda, né? Então, é só a gente ver os entregadores de iFood, os motoristas de Uber, tem um dispositivo lá no carro e eles conseguem manipular funcionalidades em cima daquilo. Pensando nisso, no conceito de mobilidade, né? A gente acaba abrindo um leque enorme aí, né? Não só de dispositivos móveis, porque tudo que é tecnologia e se move, a gente poderia estar desenvolvendo determinado aplicativo, certo? Algumas características que nós temos normalmente quando a gente fala de mobilidade, não exclusivamente do celular, nós temos, por exemplo, tamanho reduzido. Então, o tamanho reduzido é algo que nos possibilita a mobilidade, certo? Normalmente, né, baixo consumo de energia. Então, através de uma bateria ali, tu consegue utilizar esse mecanismo por vários lugares, certo? Memória e processamento limitado. Era um conceito, era uma característica dos desenvolvimentos de aplicativos, da mobilidade dos dispositivos móveis, né? Hoje já não é mais uma realidade. Por quê? Um celular hoje ele tem uma capacidade tão quanto boa quanto um notebook, por exemplo, né? Então, se a gente pegar aí os últimos Androids, os últimos iPhone, o poder de processamento dele é infinitamente grande. Então, isso aí já rompe uma barreira, por exemplo, da década de 2000 para agora, né? Onde os aplicativos eles tinham que se importar mais com a questão de processamento. Hoje essa questão de processamento fica um pouco mais tranquila para nós, é uma preocupação a menos que nós temos, porque normalmente a gente consegue, de certa forma, fazer aplicativos com grande tipo de processamento. Então, é só a gente ver, por exemplo, o Uber. O Uber, enquanto está fazendo uma corrida, ele está pegando informação do GPS, ele está fazendo um processamento ali de grafo ali no mapa, ele está consumindo um servidor back-end para consumir os processamentos de dados, e tudo ali de forma online, né? Tudo de forma online. Então, o processamento nos celulares antigos não seria possível fazer isso, né? E hoje em dia está muito elevado. Beleza, menos uma preocupação para nós. Outra coisa que nos ajudou muito é a evolução da internet nos dispositivos móveis, né? Porque até então, antes, nós não tínhamos, tipo, o 4G, o 5G, né? Que são internets mais rápidas, então antes traziam mais limitações. Então, se a gente precisa da mobilidade para acessar determinado lugar, determinado servidor, nós já temos recursos, porque através do 4G ou 5G, a gente consegue fazer esse tipo de transação, né? O 5G cada vez mais vai trazer mais possibilidades para nós, porque a internet vai ficar cada vez mais rápida. Então é uma tendência que os próximos aplicativos eles tendem a ser aplicativos que usem mais a internet, né? Por quê? Porque como a internet está rápida e eu manter, por exemplo, uma aplicação em um outro servidor e tu só acessar aquela aplicação, tem uns viés mais vantajosos aí, né? Então, algumas características para a gente pensar, tá? E falando na questão de mobilidade, nós temos também uma coisa muito importante que nós temos que analisar, que é a teoria
do microtédio. Não sei se vocês já ouviram falar nessa teoria, mas essa teoria é muito interessante nós conhecer. A teoria do microtédio é o seguinte, porque devido à atualidade, com muitos afazeres, hoje todo mundo está sobrecarregado, cheio de coisa para fazer e, tipo, toda hora quer estar resolvendo problema, né? Então, nós estamos enfrentando basicamente um paradoxo, né? Qual é o paradoxo? Paradoxo é falta de tempo, mas mesmo assim, nós, em certos momentos do nosso dia, nós temos o drop de ociosidade, tá? Então, o que é esse falta de tempo versus drop de ociosidade? Vamos supor a seguinte situação. A gente tem uma consulta médica e a gente se dirige nessa consulta médica. O médico lá normalmente está atrasado lá 1 hora. Vocês vão ter que esperar 1 hora. Daí vocês já ficam agoniados, porque, tipo, eu tô cheio de coisa para fazer e eu tô aqui numa sala de espera sem fazer nada, né? E eu poderia estar resolvendo meus problemas, infelizmente eu tô aqui, tenho que esperar e tal. Isso acaba gerando um microtédio. As pessoas, elas não suportam mais ter esse tempo sem fazer nada. Sem fazer nada. Elas sempre querem estar fazendo alguma coisa. Elas querem sempre tirar o máximo de proveito do seu tempo. Então, neste espaço de drop de ociosidade é onde a gente entra. Nos espaços, né, nos drops de ociosidade, é onde nós podemos obter vantagens através de aplicativos, né, no dispositivo móvel. Por quê? Porque se a pessoa ela está lá, por exemplo, numa sala de espera, esperando por mais de 1 hora, ela vai ter um celular. E através daquele celular, ela pode já fazer algumas coisas. Então, ela vai tentar resolver muitos problemas que tem, porque ela está com falta de tempo. Então, ela vai aproveitar aquele tempo para, por exemplo, pegar o celular e resolver alguma coisa. Então, nós, como desenvolvedores, né, e queremos fazer aplicativos que as pessoas resolvam alguma coisa, né? Nós podemos fazer, por exemplo, aplicativos que vão resolver o problema dela através do dispositivo móvel. Então, é uma das oportunidades que nós temos para aproveitar esse conceito de drop de ociosidade. Só que o que acontece? Quando nós falamos desses drop de ociosidades e uso de dispositivo móvel, nós temos um conceito que é o seguinte, que é o share of hardware, né? Ou seria o compartilhamento do hardware. O que seria isso? Seria mais ou menos a concorrência que você tem com os outros aplicativos ou funcionalidades dentro do dispositivo móvel. O dispositivo móvel. Dispositivo móvel. Então, o que acontece? Beleza, nós já sabemos que as pessoas sofrem desse microtédio, que elas estão loucas por fazer as coisas quando elas estão ociosas, né? Elas querem resolver o problema de tempo. Só que nós precisamos o quê? Nós precisamos estar no celular da pessoa e nós temos certas concorrências no celular da pessoa. Por exemplo, nós estaremos batendo de frente com aplicativos do estilo Instagram, por exemplo, que é basicamente um vício, né, da pessoa, o uso do Instagram, o uso do YouTube, TikTok. Então, hoje nós temos uma concorrência muito grande de aplicativos ali, porque naquele drop de ociosidade que a pessoa está parada, ela vai querer ver o Instagram dela, ou ela vai querer acessar, por exemplo, um sistema do serviço dela que já consegue adiantar alguma coisa, ou ela quer, sei lá, ver uma foto. Então, as possibilidades ali são muitas, né? E a gente vai concorrer com isso, a gente vai tentar, né, criar funcionalidades que a pessoa utilize nesse momento, ou resolva ela de alguma coisa, beleza? Ok. Então, o que nós temos que ter em mente é que nós temos um campo para nós agirmos, né? Então, vamos supor, nessa questão de
share of hardware, que nós precisamos estar no celular das pessoas. Então, primeiro de tudo, nós temos que criar aplicativos, né, que sejam atraentes para as pessoas, que despertem a vontade dela baixar baseado numa necessidade que ela tem. Então, isso é um ponto que nós vamos trabalhar um pouco mais à frente, que é na hora de publicar lá na Google Play ou na Apple Store, nós vamos usar técnicas para o quê? Para a gente ficar melhor nas buscas, para sair na frente dos outros, né? E quando a gente tem um espaço no celular das pessoas, nós também precisamos chamar a atenção delas para que elas visitem o nosso aplicativo. De nada adianta, por exemplo, nós temos um aplicativo e ele não ser acessado. Então, ele precisa, né? Então, isso vai já abrindo a mente, por exemplo, das características que nós precisamos entender nos fundamentos de desenvolvimento de aplicativos. Nós precisamos ter aplicativos que sejam atraentes para ser instalados e, além disso, nós temos que criar recursos, tarefas que eles sejam utilizados. Então, através de uma notificação, eu posso mandar para ele visitar o aplicativo, ou, sei lá, eu posso botar ali uma gamificação no meu jogo, no meu aplicativo que faça ele entrar diariamente, né? Então, essas técnicas é mais para vocês ir pensando nesses fundamentos, que quando nós chegarmos lá no módulo da ideia, vocês têm que estar ligados nessas características, né? Então, imagina assim, ó, por que quando a gente vai lá na Americanas, eles fazem instalar o aplicativo para obter desconto? Porque eles compraram ali um espacinho no teu celular. E aquele espaço no teu celular vai gerar uma linha direta de contato com aquele cliente. Então, o aplicativo vai mandar notificação que talvez gere uma venda, né? Então, essas possibilidades são muito grandes, né? Faz sentido para você essas ideias? Vocês não pensavam desse jeito e agora estão pensando? Comente aqui se você já tinha noção dessas coisas ou não, tá? Então, primeira parte seria isso. Até a próxima.